Caros amigos, à medida que vamos caminhando na nossa unidade curricular, penso que é tempo de começarmos a fazer algumas sínteses e articularmos alguns conteúdos que fomos apreendendo para, de uma forma mais robusta, respondermos à pergunta que nos tem acompanhado ao longo da lecionação, se nos média digitais é possível ou não realizar uma experiência de transcendência. Para refletir então sobre essa questão, sobre essa possibilidade, vamos procurar partir daquilo que é a estrutura, o pensamento de Bernard Lonergan, sobre o que ele entende por autotranscendência e como é que ela se realiza. E vamos articular esse pensamento de Lonergan com aquilo que nós já fomos refletindo, como seja o caso da cultura digital, o pensamento de Castle, o pensamento de Pierre Levy e mesmo o pensamento de George Simmons. Como pano de fundo para a nossa reflexão, temos este texto de Bernard Lonergan, Autotranscendência Intelectual, Moral e Religiosa. É uma conferência que ele proferiu e que está agora publicada numa coleção que é editada em Toronto, onde eles têm editado as diversas obras de Bernard Lonergan. Há 2 volumes que são artigos filosóficos e teológicos. Há um primeiro volume, o segundo, os textos de 1965 a 1980, que é este que temos então diante de nós. Nesta conferência, de uma forma muito telegráfica, o jesuíta Bernard Lonergan fala daquilo que é a autotranscendência, articulando estes 3 vetores, o intelectual, o moral e o religioso. O exercício que eu proponho para cada um de nós é que, depois de lermos esse texto, que está na plataforma, possamos de alguma forma articular com aquilo que nós já fomos refletindo, sobretudo de Castells, Levy e George Simmons, e ver até que ponto a internet tem recursos que nos podem ajudar e de que modo a fazer uma experiência de transcendência tal e como Lonergan a teoriza. Para Lonergan há 3 conceitos que estão muito ligados: conversão, autenticidade e transcendência. A autenticidade é alcançada pela autotranscendência. E a autotranscendência consistente, ou seja, de uma forma robusta, é alcançada pelo processo de conversão. Daqui se depreende que o que torna uma pessoa um ser humano autêntico é o ser consistentemente autotranscendente. Uma autotranscendência, então, pede que a pessoa adote um processo de conversão. E aqui vamos ver que a conversão não tem aqui o mesmo sentido que muitas vezes nós damos no nosso dia-a-dia. Por vezes entendemos conversão como deixar uma vida de erro, ou melhor, uma vida má e aderir a uma vida boa, ou então de uma forma ainda mais clara, a conversão como a adoção de uma determinada prática religiosa e uma conduta condizente. Muitas vezes entendemos conversão assim, mas aqui Lonergan entende conversão como ampliar horizontes. Lonergan teoriza, pensa a conversão como uma mudança de horizontes. E o horizonte é o limite daquilo que se conhece e também daquilo que se deseja. O horizonte é, digamos assim, a linha até onde nós somos capazes de ir, não só com o que conhecemos, mas isto aqui é importante, também com o que desejamos, com aquilo que nos interessa, com aquilo que nos suscita curiosidade. Ainda não conhecemos, mas este desejo, este interesse, já integra o nosso horizonte. Aqui se calhar poderíamos citar aquele verso de Fernando Pessoa: eu sou do tamanho dos meus olhos, ou eu sou do tamanho do que vejo, melhor dizendo. E creio que se aplica aqui muito bem. O que se deseja, então, também faz parte do horizonte de cada indivíduo. Por isso, num processo de conversão, neste ampliar de horizontes e nesta mudança radical de horizontes, a questão do desejo e criar no indivíduo condições para que ele deseje algo é um serviço à conversão. A conversão também é um desenvolvimento e uma aprendizagem, claro, mas implica
as relações contraditórias de passar do falso para o verdadeiro, do mal para o bem. A conversão é uma mudança na orientação fundamental da pessoa, que se exprime, e isto é fundamental, no abandono de uma posição de autofechamento, o indivíduo fechado sobre si mesmo, curvado sobre si mesmo, para adotar uma posição de autotranscendência, que é voltado para fora de si mesmo, focado não em si, mas sim nos outros. Por isso a conversão implica ainda 3 formas de autotranscendência: a intelectual, a moral e a religiosa, que de alguma forma são estas que dão o título a esta conferência. Claro que, em termos causais, a conversão mais importante é a religiosa, que depois há uma conversão moral e uma conversão intelectual. Mas que mesmo no texto que vós leste, ou ides ler, reparais que Lonergan expõe ao contrário. Mas vamos ver aqui primeiro uma questão. O que é que se entende então por conversão religiosa? Não é então uma adoção de práticas piedosas, como disse há pouco, é antes um processo de saída cada vez mais profundo da ignorância para o reino da transcendência onde Deus é conhecido e amado. A conversão religiosa dá-se então quando o indivíduo se abre a uma transcendência na qual se sente amado por Deus e, na medida em que corresponde a esse amor, conhece esse mesmo Deus. A conversão moral, que não é perfeição moral, é na mesma, um movimento é similar, é um processo em que o indivíduo deixa de estar fechado sobre si mesmo para se preocupar com os outros e com as consequências que as ações têm para os outros e também para si. No fundo é deixar de estar a pensar só em si e passar a pensar também nos outros. Por fim, a conversão intelectual acontece quando alguém toma consciência, julga e decide que não pode continuar a deixar de se interrogar, de se questionar. Só que na medida em que colocam questões e procura respostas a estas questões para chegar à verdade, é que o indivíduo está numa dinâmica de conversão intelectual. Por isso a autenticidade humana, e estou a citar Lonergan, é uma questão de seguir a lei interna do espírito humano. Porque nós podemos experimentar, devemos experimentar. Porque podemos entender, devemos perguntar. Porque podemos alcançar a verdade, devemos refletir e verificar. Não podemos perceber, como podemos perceber valores em nós mesmos e promovê-los nos outros, devemos deliberar. Na medida em que seguimos estes preceitos, na medida em que preenchemos estas condições de sermos seres humanos, também alcançamos outra transcendência, tanto no campo do conhecimento como no campo da ação. Deixa eu ver se eu consigo sintetizar isto de uma forma ainda mais telegráfica. Faz parte do ser humano a capacidade de conhecer. E o conhecer não é apenas o experimentar, implica experimentar, implica refletir, implica ver o valor, implica deliberar. Isto é bom, aquilo é mau. Isto devo fazer, aquilo não devo fazer. Isto humaniza-me, aquilo não me humaniza. E na medida em que nós somos capazes também de perceber valores, nós devemos ser capazes de ajudar o outro, ou melhor, dizer ao outro quais são os valores que nos guiam, que nos orientam. E por isso a transcendência acontece também no campo da ação, porque eu já não estou focado apenas em mim mesmo, mas pelos valores eu foco-me no outro e nas consequências que as minhas ações têm para o outro. A conversão religiosa, o sentir-se amado de uma forma radical e corresponder a esse amor radical, acontece normalmente digamos, participando numa comunidade. Isso é um fator imprescindível. Contudo, não quer dizer que por pertencer a uma comunidade o indivíduo já fez a sua conversão religiosa. Não, não. Para haver conversão religiosa tem que haver este duplo processo de saber amado incondicionalmente por Deus e responder a esse dom radical, cooperando com um processo pelo qual o amor se torna incondicional. Ou seja, tem que haver este saber-se amado e esta entrega e este amor radical. O centro da conversão religiosa está então em ser amado e amar.
Não, é daí o não ser uma mera adoção de práticas piedosas. Porque o indivíduo pode pertencer a uma comunidade, realizar uma série de práticas piedosas, contudo ainda não estar convertido neste sentido mais profundo. Porque ainda não se sentiu amado e não teve como responder a esse amor que se torna incondicional. Mas, quando este amor incondicional se instala na vida do indivíduo, é a partir daí que as outras dimensões da conversão acontecem, é a sua luz, é o seu foco, eu atrevia-me a dizer, é a sua energia. Por isso, o conhecimento segue então este vetor ascendente, começa pela experiência, o entendimento, o juízo, para chegar à decisão. Só na medida em que o indivíduo ajuiza e toma uma decisão, é que ele é capaz de dizer que conhece efetivamente. Não sei como é que é nos vossos ambientes, mas aqui onde eu moro, aqui em Braga, muitas vezes o pessoal distingue entre saber e conhecer. Uma coisa é saber, outra coisa é conhecer efetivamente. Saber sabe-se de ouvido. Conhecer implica, peço desculpa, o implicar-se, postula um implicar-se, o tomar uma decisão, o ajuizar sobre e ser consequente com essa mesma decisão, claro está. De tal modo que o conhecimento humano é uma estrutura dinâmica de experiência, inteligência e juízo, que só a partir da integração mútua destes três momentos existe o conhecimento do ser no seu sentido próprio. Experimenta, compreende, conhece e toma uma decisão. Aí é que o indivíduo conhece efetivamente a realidade. Por isso, e vamos repetir outra vez, conhecer a realidade implica que tenha disponíveis dados dessa mesma realidade. A informação que circula na web. É preciso que o indivíduo seja digamos assim, estimulado a fazer perguntas apropriadas à apreensão daquilo que é inteligível nos dados que lhe são dados. Aliás, um autor italiano, Spadaro, que em Portugal creio que só se editou a ciberteologia, mas ele tem algumas obras sobre estas questões dos mídia digitais e a evangelização, em que ele diz a certa altura, não é nestes livros, é numa conferência que ele fez àquele grupo de conferências episcopais europeias, em que ele diz a certa altura que o que importa nos dias de hoje não é saber as respostas, é saber fazer as perguntas sobre aquilo que é digno e que vale a pena ser perguntado. Com tanta informação, hoje o grande desafio é ajudar a fazer as perguntas e as perguntas dignas de serem respondidas. Portanto, fazer as perguntas apropriadas à apreensão do inteligível, e para chegar à verdade é preciso então o juízo como posição absoluta do inteligível. O indivíduo ajuiza, faz uma valorização daquilo que está diante de si, implica-se, toma posição diante daquilo que está a acontecer, que está a ver, que está a conhecer. Então pressupõe fazer o caminho de prestar atenção aos dados, exercer a própria inteligência sobre eles e julgar com conhecimento para se poder então conhecer a realidade. Posto isto, vamos agora apontar apenas aquilo que os autores que nós vimos e alguns conhecimentos que já fomos falando nos ajudam. Vamos articular aqui o Castells com o informacionalismo, a sociedade da rede, onde há esta nova relação entre territorialização e desterritorialização, Pierre Lévy com o espaço do saber, e então a questão do virtual, o virtual como não presença, e em consequência marcado pela simultaneidade, onde não é, digamos assim, a geografia, nem o calendário que marcam, mas sim os centros de interesse em torno dos quais os indivíduos se agrupam. E estes indivíduos que interagem com o conhecimento e com aquilo que está na web, neste esquema que George Simmons
teorizou e que vós já conheceis, em que há, digamos assim, apropriar-se de algo que existe, uma co-criação, portanto, cria-se um objeto, em parceria com outros ou não, esse objeto está em condições de ser disseminado, ou seja, de ser embebido, de ser virtualizado, há depois a entrada nas dinâmicas de comunicação da web, e quando alguém, por qualquer motivo, considera aquele objeto interessante para si, atualiza, ou seja, faz download, aplica-o na sua vida, dá-lhe o seu próprio contributo e faz um juízo sobre o que é bom e o que é mau naquilo e, ao implementar, digamos assim, aperfeiçoa aquele determinado objeto. O que faz com que, depois de ter implementado, é também convidado a volta-se ao início, portanto, volta-se à co-criação, a voltar a este processo e assim sucessivamente. Por isso, o conhecimento como virtualidade é sobretudo um processo. Este chega ao ponto ideal quando, e vou agora citar mais uma vez Lonergan, o sujeito descobre por si mesmo que cabe a si mesmo decidir o que fazer de si mesmo. À primeira vista, fazer por si mesmo, decidir por si mesmo e descobrir por si mesmo é focar nos objetos. O indivíduo, pensem, por exemplo, no crescimento das crianças. O que interessa é aquilo, é o toque, é a realidade que ele, de alguma forma, atrevo-me a dizer, de uma forma egoísta, ele vai querer apropriar-se. Mas na reflexão, descobre então que as ações, decisões e descobertas afetam o sujeito mais profundamente do que afetam os objetos com os quais estão envolvidos. Ou seja, ele toma consciência, a partir daquilo que é, a partir da reflexão, que o simples interagir com a realidade, também a realidade da web, não é indiferente, porque isso afeta o sujeito. O indivíduo é, de alguma forma, influenciado, produz efeito nele estes objetos, estas realidades com as quais ele interage. Por isso, e agora aqui pensei muito aquilo que é o espaço do saber, a virtualidade, e estamos com dois conceitos de Pierre Lévy, e também aquilo que é, digamos assim, a personalização do George Simmons. Então, a ação permite compreender, e agora vamos citar outra vez Lonergan, o valor a que podemos corresponder com todo o nosso ser. Reparei, o valor só se entende através da ação, da interação sobre. No nível mais alto da consciência humana, o sujeito delibera, avalia, decide, controla e age. Imediatamente, ou seja, à partida, ele é prático e existencial. É prático na medida em que se ocupa de fluxos concretos da ação. O que é que vai fazer, como vai fazer e porquê. E é existencial na medida em que o controle inclui o autocontrole. E por isso, a possibilidade de autocontrole envolve a responsabilidade pelos efeitos das ações de uma pessoa sobre os outros e, mais basicamente, sobre si mesmo. Portanto, o indivíduo tem esta capacidade de se transcender na medida em que toma consciência daquilo que são as consequências, daquilo que são os efeitos que determinadas ações, que determinadas realidades realizam ou exercem sobre outras pessoas e também sobre si mesmo. Por isso, é só na ação que podemos compreender, digamos assim, o ser. Para concluir, a relação estável, como dizíamos no início, ocorre quando alguém se apaixona, ou quando alguém está enamorado, ou seja, este motor, esta luz, esta energia para a autotranscendência estável e permanente é o sentir-se amado de uma forma incondicionada por Deus e procurar corresponder a esse mesmo Deus. A web, e aqui lanço apenas algumas questões, pode ser esse espaço na medida em que ela permite que a pessoa tenha acesso à informação, interaja sobre essa informação e veja as consequências dessa mesma informação. Claro que este ver nunca é sozinho, implica sempre uma comunidade. E então a web pode ser este espaço interessante onde as comunidades físicas ou as comunidades territoriais
tenham um espaço de maior proximidade, um espaço de melhor acompanhamento dos seus membros e, ao mesmo tempo, na medida em que eles se sentem acompanhados e são estimulados a cooperar uns com os outros, também está, digamos assim, a ser testemunho do que é uma autêntica comunidade religiosa na qual se faz a verdadeira experiência de transcendência. Fica a introdução, peço-vos que leiam com atenção o texto de Lonergan e depois, no dia 11, nós vamos, antes de apresentar os vossos textos, vamos refletir um bocadinho sobre isso, sobretudo para ouvir aquilo que são as vossas dúvidas, as vossas interpelações, e por isso a discussão e a reflexão continua. Até já.